Um frade ficou conhecido por ser o único prisioneiro a matar um inquisidor na prisão da Inquisição, na Itália, no século XVII. Diego Lamattina, ou Fra Diego Lamattina, foi detido pelo Tribunal da Inquisição em Palermo, na Sicília, na época em que a ilha era dominada pela monarquia hispânica dos Habsburgo. E eu já te adianto que essa história tem muitas reviravoltas, com o Diego indo e voltando da prisão algumas vezes até que ele cometeu esse crime tão grave. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo o que se sabe de Diego Lamattina. Eu vou contar sobre a sua vida antes de ser detido pela Inquisição, a sua captura e o seu crime que, assim, realmente marcou a história. Além disso, é claro, eu vou te dar todo o contexto histórico da Inquisição na Sicília e vou te falar sobre a minha visita ao Palácio Chiaramonte Steri, que foi onde o Diego Lamattina ficou preso, foi onde ele cometeu esse crime e que foi um dos lugares mais interessantes que eu já visitei. E só antes de pular para esse episódio, eu queria pedir duas coisinhas para vocês, meus amorzinhos. A primeira delas é reforçar que se você tiver alguma sugestão aqui de episódio, por favor, me mande por e-mail. Algumas pessoas ainda estavam me mandando pelo Instagram, outras comentando aqui no Spotify, eu até estava aceitando, mas agora a situação realmente saiu do controle da quantidade de pedidos. Então, se você me mandou no Instagram, se você me mandou aqui no Spotify, por favor, manda lá no e-mail passaporteprocrime@gmail.com, que isso vai facilitar muito para eu conseguir organizar e te dar uma atenção. E além disso, como eu comentei no último episódio, eu estou buscando patrocinadores aqui para o podcast. Então, se você trabalha com alguma marca ou tem alguma marca em mente que acha que faz todo sentido aqui para o Passaporte pro Crime, deixa nos comentários ou também me manda um e-mail para a gente poder conversar. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Sicília, hoje Itália, século XVII. Nessa época, a ilha da Sicília fazia parte da chamada Monarquia Hispânica dos Habsburgo, o Império Espanhol que incluía Espanha, obviamente, mas também Nápoles, Sicília, parte dos Países Baixos e colônias na América e na Ásia. Assim, se eu sou bem honesta aqui, a Sicília também funcionava como uma colônia, tá? Isso porque, em outras palavras, existiam representantes espanhóis ali que governavam em nome do rei espanhol, que nesse caso era o Felipe IV. E a religião tinha um peso enorme nessa época na Espanha e, consequentemente, nas suas colônias e territórios. Só para te lembrar aqui, no período que a gente está falando, a Espanha era um dos impérios mais católicos da Europa e já tinha a famosíssima Inquisição rolando, que tinha começado com Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos. A Inquisição foi uma instituição criada para combater o que a Igreja chamava de heresia e para tentar unificar a Espanha sobre uma única fé. Só que, na prática, a Inquisição era muito mais do que só uma questão religiosa. Ela também era uma ferramenta de controle político. O tribunal, então, perseguia, julgava e punia não só quem não fosse católico ou quem praticasse a sua fé em segredo, como judeus e muçulmanos, mas também qualquer pessoa vista como uma ameaça ao poder da coroa ou à autoridade da igreja. E na Sicília, gente, essa situação ela era ainda mais intensa e ainda mais grave. Quer dizer, a Sicília, ela era um dos territórios mais católicos dentro desse Império Espanhol, e isso não é uma mera coincidência. Caso você não saiba, e eu também não sabia até visitar a Sicília e aprendi isso viajando, acho lindo viajar, a Sicília ali, ela foi dominada por vários povos ao longo da sua história, o que incluiu os bizantinos em determinado momento e depois os normandos. Quando os normandos retomam o poder da Sicília, eles automaticamente, assim, voltam a impor o catolicismo ali, e eles inclusive chegam a ligar a ilha ao poder de Roma, o que já transforma a região ali, para tentar não ficar falando tanto a palavra ilha, mas eu não tenho muito para onde fugir, mas a região ali já numa região bastante católica. Então, quando os espanhóis chegaram na ilha, o que eles encontraram foi um povo que já era católico e que tinha o catolicismo meio que já fazendo parte da sua identidade. Então, claro, é só uma questão de tempo até eles decidirem que a Sicília vai ser meio que a vitrine deles. Vitrine no sentido de, tipo, ser um lugar para se mostrar para o resto do império e das pessoas como é bom viver seguindo o catolicismo. Só que, claro, apesar do catolicismo ser muito forte na Sicília, de fato era bem forte, digamos que não era a ilha inteira que era católica. Então, sim,
a Inquisição precisou atuar por ali. E não só isso, né? Mas como eu comentei, a Inquisição ela não servia só para corrigir essa questão religiosa. Então, digamos que na Sicília também tinham outras coisas mais voltadas para a política que precisavam ser corrigidas, entre mil aspas. Em outras palavras aqui, então, a Inquisição na Sicília, na verdade, foi ainda mais firme do que em outros lugares, exatamente porque lá deveria ser o exemplo. Assim como em todo o Império, na Sicília, a Inquisição perseguia hereges, mas também qualquer outra pessoa considerada politicamente perigosa, como intelectuais, críticos da nobreza ou até padres que tivessem ideias reformistas. Só que tudo isso com ainda mais intensidade e mais firmeza. Então, na Sicília, mais do que assim em outros lugares ali do Império, não bastava você ser católico. Você tinha que ser católico do jeito certo. E como a religião e a política andavam assim, lado a lado, você questionar a fé era o mesmo que você se rebelar contra o poder. E só para concluir essa questão religiosa na Sicília, gente, um outro ponto muito importante que eu preciso trazer aqui pra gente lembrar é que a gente tá no século XVII na Europa. E o que tinha acontecido pouco antes disso? Isso mesmo, a Reforma Protestante na Alemanha, eu tenho certeza que você se lembrou. Essa reforma, ela passou a questionar os ideais da Igreja Católica, indo então exatamente contra o que era pregado pelo Império Espanhol e pelo catolicismo, né? Então vocês podem imaginar o pavor também que a Espanha não estava sentindo caso esses ideais entrassem na ilha e como eles estavam assim dispostos a lutar com unhas e dentes para que isso não acontecesse. Pois bem, e aí no meio disso tudo, como se não bastasse, a gente tinha a cidade de Palermo, que é onde acontece a história do nosso personagem principal de hoje. Palermo era nada mais, nada menos que a capital da Sicília, então vocês podem imaginar a importância que ela tinha em tudo isso que eu comentei. Era lá então que ficava o vice-rei, por exemplo, que era a pessoa que representava o rei espanhol, além de instituições políticas e religiosas assim super importantes que também ajudavam a manter ali a ordem na ilha em nome da coroa espanhola. E dentre essas instituições e tudo mais estava ninguém mais, ninguém menos, falando como se fosse uma pessoa, que a sede do Santo Ofício, a sede ali da Inquisição, o tribunal, e também a prisão onde os acusados e condenados pela Inquisição ficavam detidos, que era o Palácio Chiaramonte Steri. Agora sim eu posso te apresentar o nosso personagem principal de hoje, o Diego Lamattina. Diego Lamattina nasceu ali por volta de 1622, na cidade de Racalmuto, que fica ali perto de Palermo, também, óbvio, né, na Sicília. Assim, não se sabe muito sobre a sua infância, nem sobre a sua família, realmente não existem registros, assim, disso, mas o que se sabe é que ele começou os seus estudos religiosos ainda bem novo e que ele ingressou para a Ordem dos Agostinianos. Essa ordem religiosa era católica, obviamente, né, dado todo esse contexto, e ela focava nos ensinamentos do Santo Agostinho. E ela era composta ali por frades e monjas, tanto que o Diego Lamattina eventualmente ele se torna um frade e ele passa assim a dedicar a sua vida à religião. A questão é que o Diego ele era também um homem, assim, muito inteligente e muito questionador. Então, é só uma questão de tempo até ele questionar e criticar algumas corrupções que ele via ali, assim, no clero e passar a pregar, assim, algumas coisas que eram meio diferentes das aceitas. E então, é claro que era só uma questão de tempo também até ele ser denunciado, né, para a Inquisição e julgado pela Inquisição. Ele é preso, então, em 1644, mas logo depois ele é solto. Depois ele é preso no ano seguinte e solto logo depois também. Até que ele foi preso mais uma vez, em 1646, e dessa vez ele só foi ser absolvido depois de se retratar pelas suas heresias absurdas, isso daqui entre aspas, né? Só que nesse caso, em 46, ele foi condenado a remar em uma galé, numa embarcação assim, por anos. E ele cumpriria essa pena, tá bom, gente? Ele ia cumprir com essa pena. Se ele não fosse acusado de heresia mais uma vez e fosse preso mais uma vez ainda antes de cumprir a pena e, enfim, aquela confusão toda. E aí, nisso, ele pegou prisão perpétua. Aqui, gente, eu preciso te contar que não existem detalhes que contem o que exatamente ele fez para ser preso todas essas vezes. Indo até um pouquinho mais além nisso, tem pessoas que até questionam esses anos, quer dizer, se sabe que ele foi preso várias e várias vezes, mas tem gente que questiona se ele foi preso, tipo, uma vez por ano, ou se de repente ele foi preso 2 vezes no ano e depois só 2 anos depois, sabe essas coisas assim? Mas assim, o que se sabe de fato é que
ele era uma pessoa bastante crítica e que ele costumava pregar coisas que não eram necessariamente aceitas. Mas não se tem registros exatos de, tipo, o que ele fez propriamente dito A, B, C, D, sabe assim? O que sim se sabe bem de fato é o desenrolar dessa história. Em 1646, então, preso e condenado à prisão perpétua, o Diego Lamattina é levado até o Palazzo Chiaramonte Steri. A questão é que começa, logo no ano seguinte, assim, em 1647, uma revolta popular em Palermo, onde a população se revoltou pela crise econômica que rolava ali na cidade e os impostos altíssimos que eram cobrados das classes mais baixas. Então, digamos que assim, os guardas do Palazzo Chiaramonte Steri, eles estavam meio que metidos no caos, né? Eles estavam ali, meu Deus, tentando lidar com a revolta popular, aquela coisa toda. E aí eles estavam meio distraídos. E aí, nisso, o Diego, ele conseguiu fugir. Se acredita que o Diego, ele fugiu para a região ali de Racalmuto, que foi, né, onde ele nasceu, e que ele tenha vivido ali por anos, escondido em cavernas e num bairro ali que hoje levam o seu nome. E assim, gente, se acredita que o Diego, enquanto ele estava assim, foragido, ele continuou pregando de maneira independente e continuou defendendo aquilo que ele acreditava. Então ele falava muito sobre fé e sobre liberdade de consciência. Só que, né, digamos que as autoridades, elas não pararam de procurar por ele. Elas não esqueceram da existência dele. Afinal de contas, ele era considerado um herege bastante perigoso e que tinha fugido da prisão da Inquisição, que também não era algo super comum assim, não. E, ao mesmo tempo, digamos que também, né, não era todo mundo que concordava com ele, então foi só uma questão de tempo até ele ser denunciado mais uma vez. E então, Diego Lamattina é preso mais uma vez, só que anos depois, em 1657. Ele é preso e ele é levado mais uma vez até o Palazzo Chiaramonte Steri, lá em Palermo, para ser julgado, para todas aquelas coisas tudo. E eu preciso te contar uma fofoquinha dessa época, que assim, gente, a prisão dele causou um misto de alegria e um misto de alívio e um misto de tristeza. Isso porque, gente, sim, tinham pessoas que realmente acreditavam que ele era uma pessoa extremamente perigosa e tudo mais, então que temiam a figura dele, e aí descobriram, né, que ele tinha sido preso e ficaram aliviadas e até felizes. Mas tinha uma grande parte ali das pessoas também que viam nele uma pessoa admirável. Assim, porque era uma pessoa que não tinha medo de bater de frente com a Inquisição. Mas bom, independente se estavam felizes ou estavam tristes, fato é que Diego Lamattina estava preso e estava no Palazzo Chiaramonte Steri, então trava-línguas falar isso rápido. Ele estava sendo submetido, assim, a longuíssimos interrogatórios, cheio de torturas e coisas mais. E o seu inquisidor, no caso, era um cara chamado Juan Lopes de Cisneros, que assim, tinha já uma fama de ser bastante cruel, bastante fanático e bastante vaidoso. E bom, o Cisneros, ele constantemente, né, assim, ele agredia e tal, e humilhava o Diego Lamattina durante esses interrogatórios, exatamente como tudo isso que eu já falei. Ele achava, assim, que o Lamattina, ele era um exemplo de uma rebeldia demoníaca, aqui entre aspas, né, e ele usava o Lamattina exatamente como um exemplo, de novo, eu não consegui achar outra palavra aqui na minha cachola, mas como um exemplo, de novo, do que a Inquisição poderia fazer com o clero siciliano, do tipo, o poder que a Inquisição tinha sobre aquele povo, e enfim. E só pra te dar uma noção, assim, de como eram os interrogatórios e as torturas, isso que eu tô falando, existem rumores dessa época que falam que o Lamattina, ele foi tão, mas tão torturado, que os seus ombros, joelhos e pulsos chegaram a ser deslocados, além dele ter músculos, assim, rompidos. E essas sessões de tortura, interrogatórios e tudo mais, elas duraram por meses, tá? E assim, elas variavam entre essas sessões, exatamente, que aí eram, né, realmente os interrogatórios e as torturas, uma parada mais intensa, e momentos em que o Lamattina, ele era mantido preso em celas subterrâneas, assim, sem acesso à luz, nem nada do gênero. Mas assim, mesmo com tudo isso, passando por absolutamente tudo isso por meses, o Lamattina, ele se recusava a ceder. O que, claro, né, só deixava o seu inquisidor ainda mais bravo, ainda mais cruel, ainda mais violento. Até que um dia, belo dia então, ainda em 1657, o Lamattina, ele foi ser levado mais uma vez para uma sessão de interrogatório, para uma sessão de tortura e tudo mais. E ele usava, claro, né, correntes. Ele era
o tempo inteiro acorrentado. E durante o trajeto até uma sala onde aconteceriam esses interrogatórios, ele conseguiu se soltar das suas correntes. Ele então usou uma delas para golpear o seu inquisidor, o Juan Lopes de Cisneros, na cabeça, matando ele ali na hora. Esse ato causou, assim, um pânico geral entre os guardas, que ficaram completamente em choque com a situação. E esse choque, ele se manteve por mais um tempo, porque, assim, era completamente impensável que um preso da Inquisição matasse um inquisidor. Isso nunca tinha acontecido antes. E só pra terminar aqui, o Diego, como eu comentei, ele chegou a se soltar das correntes, né? E nisso ele tentou escapar enquanto o choque rolava, aquelas coisas tudo. Só que ele logo foi pego e detido outra vez. O Diego, então, claramente foi espancado e passou por um novo julgamento. Só que, como eu falei antes, nunca tinha acontecido um crime desses. Então, assim, era um julgamento por um crime que nem se tinha nome. Eventualmente foi considerado, então, que o Diego tinha cometido o crime de sacrilégio supremo. Um atentado que não era só contra a igreja, mas contra a figura de Deus em si. E nisso ele foi torturado mais algumas vezes, mas ele não demonstrava, assim, nenhum arrependimento. Um relato posterior, assim, alega que as últimas palavras do Diego foram: Deus verá quem está julgando com justiça. E nisso, óbvio, ele foi condenado à morte. No dia 17 de março de 1658, Diego Lamattina foi levado até a Piazza Marina, em frente ao palácio que era Montesteri, para sua execução. Ele seria queimado vivo. E assim, ele realmente foi. Depois da sua morte, as suas cinzas foram jogadas no mar exatamente como uma forma de apagar a sua existência e impedir qualquer forma de culto ou homenagem. E realmente, assim, o nome Fra Diego Lamattina, ou só Diego Lamattina, desapareceu dos registros históricos depois da sua morte. Durante os séculos 17 e 18, se evitava falar o nome dele, assim, por medo de consequências, mas porque ele era considerado, assim, um dos hereges e assassinos mais cruéis da história. Isso tudo ajuda a entender o porquê que não existem registros, assim, reais e oficiais da sua história, né? Não existem tantos detalhes, assim, da sua história, tanto que existem inúmeras versões, né? Existem várias versões que acabam mudando um detalhe ou outro, a história principal é a mesma, mas acabam mudando algumas informações. E aí, só pra terminar isso, mas te trazendo essa curiosidade, foi só no século XIX que alguns historiadores e intelectuais italianos se depararam com o nome Fra Diego Lamattina enquanto eles estudavam processos da Inquisição. Assim, como eu comentei, né, se evitava falar o nome dele. Mas é óbvio que uma pessoa ou outra ainda falava, então, principalmente na região de Racalmuto, a figura dele ainda se manteve viva. Se sabia quem tinha sido Fra Diego Lamattina e tudo mais, só que não se sabiam muitos detalhes e tal, tipo, era uma tradição mais oral. Então, quando esses historiadores encontram o nome dele em processos da Inquisição, começam a meio que juntar, assim, o quebra-cabeça, ainda que com pouquíssimas informações, porque, né, quiseram apagar ele da história. E aí, gente, foi exatamente por conta dessas descobertas que em 1964, que um escritor chamado Leonardo Sciacchia, e eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, que era de Racalmuto, decidiu ir atrás da história do Lamattina e escrever seu livro intitulado Morte dell'Inquisitore. Ele então se deparou com documentos encontrados pelos intelectuais, historiadores e tal, que, de novo, eram poucos, mas ele também se deparou com outras evidências ali da região mesmo. E eu vou deixar o nome do livro e o nome do autor na descrição do episódio aqui, porque eu sei que vocês se interessam. Mas sim, gente, foi a partir desse livro que o nome Diego Lamattina voltou a ser bastante conhecido, voltou para o radar, e voltou com uma outra visão. Quer dizer, o Lamattina ele passou a ser visto como um mártir da razão e da liberdade, e ele se tornou assim um dos principais nomes de resistência à Inquisição espanhola na Sicília. E aí, hoje, a história dele é inclusive contada dentro do palácio que era Montesteri, que sim, você pode visitar. Sim, eu visitei, e sim, foi onde eu conheci a história do Diego. Como eu comentei aqui, gente, esse palácio fica em Palermo, ele foi sede do Tribunal da Inquisição e hoje ele funciona como a reitoria da Universidade de Palermo. Mas, entretanto, todavia, porém, você pode visitar o palácio para ver simplesmente as antigas celas da prisão, em que os prisioneiros desenhavam nas paredes e os desenhos, gente, estão firmes e fortes até os dias de hoje. Aqui eu já te adianto que a visita a esse palazzo, que eu vou ficar falando palácio agora porque agora baixou o português,
Ela é guiada, tá? Você só pode fazer uma visita guiada. E ela é em inglês e em italiano, o que tem seus lados positivos e negativos. O lado positivo é que, claro, você tem um guia ou uma guia ali te levando pela prisão e te contando absolutamente tudo e disponível ali pra você tirar suas dúvidas, tá? Então, assim, e existiram muitas dúvidas. Então, realmente, isso foi riquíssimo. Mas o lado negativo é que você tem que seguir um percurso específico no tempo do guia ou da guia. E nisso, eu acho que a gente não viu tudo que a gente poderia ter visto ali no Palácio. Por que eu te digo isso, gente? Porque vocês sabem da minha tia famosíssima, tia Marta, aqui, que já, né, que fez o episódio, fez não, né, mas que me pediu o episódio da Lucrécia Borgia e tal. Ah, vocês já conhecem, toda a minha família. Pois bem, ela tinha ido pra Palermo, inclusive foi ela que me falou pra visitar esse palácio. E ela tinha ido há bastante tempo, assim, e ela lembrava de algumas coisas que ela me perguntou depois, do tipo, ai, vocês viram tal sala, vocês viram tal sala, vocês viram tal coisa? E a gente não tinha visto. E muito provavelmente porque na época em que ela fez, não era uma visita guiada, e hoje em dia é. Então, assim, muito provavelmente ela pôde ver mais coisas que a gente não foi levada pelo tour. Mas de qualquer forma, gente, vale muito a pena essa visita. Sério, é bizarro. Assim, os desenhos das salas estão super bem preservados e eles retratam uma série de elementos religiosos mesmo. Segundo a nossa guia, os presos, eles faziam esses desenhos, assim, de figuras religiosas e tudo mais, exatamente numa tentativa de provar para os inquisidores como eles eram católicos e, consequentemente, como eles eram inocentes. E nisso, gente, a gente visitou 2 andares de celas. No andar de baixo ficavam os chamados, né, prisioneiros comuns. E aí, nesse caso, as celas, elas eram pequenas, elas tinham um pé direito muito alto e elas tinham só uma janelinha assim em cima. Os desenhos, gente, é bizarro assim, porque eles são muito bem feitos, assim, e eles vão até o teto. O que é muito maluco, porque, de novo, a sala tem um pé direito muito alto. Só que o que a nossa guia nos explicou é que, naquela época, naquelas celas, costumavam ter espécie de beliches, assim. Então, que as pessoas que estavam detidas ali, elas conseguiam subir realmente até muito perto ali do teto. Por isso que elas conseguiam desenhar super alto. E os desenhos, eles são vermelhos, da mesma cor do chão. Ela disse que os prisioneiros, eles costumavam raspar o chão e misturar o pó com saliva ou urina e assim conseguir tinta para os desenhos. Mas mais além disso, ela também contou que existem inúmeras camadas de desenhos naquelas paredes, porque as celas eram constantemente pintadas de novo para cobrir aqueles murais. Só que, claro, existe todo um receio de tentar restaurar as obras mais antigas e nisso acabar destruindo elas. Então eles ficam com as obras que já estão ali. Se você tá vendo a versão em vídeo aqui do podcast, você tá vendo tudo isso que eu tô contando. Mas se não, se você só estiver ouvindo, não tem problema nenhum, eu pretendo postar no Instagram, no TikTok, vídeos dessa minha visita, fotos e tudo mais pra vocês poderem ver. Então, se vocês não me seguem ainda, é no @AndressaIsfer no Instagram e andressa.isfer no TikTok. Aí lá vocês vão conseguir ver todos os detalhes. E dar zoom, e enfim. Então, caso você também esteja vendo em vídeo, lá você vai conseguir dar zoom. Mas aí, gente, seguindo pro segundo andar das celas, pra essa visita, a situação já mudava um pouco. As paredes, elas ainda estavam desenhadas, só que tinha o uso da cor preta. Isso porque, nesse segundo andar, ficavam os detidos, assim, mais importantes, com status social e tudo mais. E aí eles tinham acesso a velas. Então, eles usavam a fuligem das velas para desenhar, e nisso eles obtinham a cor preta. Mas fora isso, as pinturas, elas seguem o mesmo viés, quer dizer, tem essa questão religiosa, então tem pintura de santos, tudo mais, deuses, tudo mais. Para além disso, tem muitos escritos em latim, italiano e até em inglês. E ainda sobre essa parte da visita, é no segundo andar que fica uma cela ali do período da Inquisição que não foi alterada, então que você consegue ver realmente como que era. Essa cela, ela tem uma porta baixinha que te obriga a se curvar para passar. E isso era proposital, porque queriam que os prisioneiros se curvassem aos inquisidores. Depois, quando você entra, é uma sala pequena com um buraco na parede que servia de latrina. Óbvio que hoje não tem mais os mesmos objetos que teriam naquela época, mas a estrutura da cela se mantém como a original. E aí, gente, é nessa cela que te contam a história de Diego Lamattina. Lá, no caso, tem o desenho do Diego matando seu inquisidor, e tem também textos falando sobre ele, só que tudo em italiano. Assim, eu vou te contar que eu tentei traduzir esse texto usando aquela dica que eu sempre dou pra vocês do Google Tradutor, que tem a coisa de foto. Inclusive, eu ensinei pro meu pai isso nessa viagem, e aí, assim, mudei a vida dele, porque aí ele ficou tirando foto de absolutamente tudo pra traduzir no Google Tradutor.
tradutor, ele falou, não preciso mais ler em inglês, agora só vou ler em português. E aí ele ficava traduzindo tudo. Mas tá, sim, fiz isso e confesso que não deu muito certo não, tá? A tradução se perdeu um pouquinho, tinha umas coisas bem desconexas assim. Mas não só isso, tipo, das coisas que eu consegui entender, das coisas que estavam fazendo sentido, realmente tinha umas informações bem diferentes das que eu encontrei ao longo das minhas pesquisas. Por isso que eu quis trazer aquela informação de que existem diferentes versões e tal, os registros, pipipi, popopó. E aí, gente, do lado desses textos e tudo mais, tem uma cadeira de tortura. Algumas versões da história do Diego Lamartine falam que, na verdade, não foi que o Diego se soltou de uma corrente, e sim que ele teria se soltado da cadeira de tortura e pego um pedaço de ferro e nisso sim matado o seu inquisidor. E outras versões só citam o uso dessa cadeira em sessões de tortura, mas assim, aproveito para trazer essa informação de que algumas versões citam essa cadeira, mas a maior parte das versões que eu encontrei falam da corrente. E aí, gente, só pra terminar isso do tour, ele ainda te leva em mais locais do palácio, porque as celas, elas foram construídas em um prédio meio que à parte, assim. Então, pra além disso, o tour ele também te leva pra visitar o palácio em si, te mostrando ali a estrutura antiga de lá, e te contando, inclusive, a história dos Chiaramonte, que foi a família que viveu naquele palácio antes da chegada dos espanhóis e que foi, assim, executada assim que os espanhóis pisaram lá. Até tem uma história meio bizarra, assim, envolvendo o palácio e essa família e tudo mais, porque uma das salas que te levam, que é uma espécie de um auditório, assim, hoje em dia, tem uma janela bem grande, assim, no fundo da sala que dá para a praça na frente do palácio Chiaramonte Steri. E segundo a nossa guia, foi nessa janela virada para toda uma população ali que o filho mais novo dos Chiaramonte foi executado, teve a sua cabeça cortada ali diante da multidão, exatamente numa forma dos espanhóis mostrarem que eles estavam acabando com a família e com qualquer chance de ter qualquer herdeiro, tipo assim, que eles estavam acabando com aquela família e linhagem e tudo. E aí, gente, só pra finalizar também a questão aí da visita do Palácio Chiaramonte Steri, a guia, no final, levou a gente numa exposição de um pintor lá italiano famoso, que tava rolando ali, e, assim, depois ela só abandonou a gente nessa sala da exibição e foi embora porque o tour tinha acabado enfim, assim, foi um final um pouquinho estranho, eu confesso, assim, eu não tava contando com aquilo. É tipo assim, quebrou muito o clima e a vibe e a história, mas tudo bem. E aí, gente, sobre coisas práticas. Sim, você precisa de ingresso para visitar o Palácio Chiaramonte e assim, você só entra com um tour mesmo. Isso porque, como eu comentei, né, hoje é a reitoria lá. Então, assim, tem pessoas trabalhando, pipipipopopó, então eu até entendo que, tipo assim, se deixassem os turistas soltos ali dentro visitando tudo, provavelmente entrariam em alguma sala da reitoria e atrapalhariam coisas de trabalho, porque, assim, né, a pessoa não ia saber onde ela tá andando. E aí, os tours, pelo menos quando eu fui, eles aconteciam de hora em hora. Então, até pra contar como que foi, assim, a gente tinha planejado de visitar o palácio em uma tarde, e a gente não sabia disso do tour. Então, a gente foi até lá do tipo assim, 4h30, chutei um horário. 4h30. Aí a gente chegou, a mulher falou, o próximo tour só começa às 5. E você só pode entrar com tour. Aí a gente falou, putz, vamos ficar aqui fazendo o que até às 5? Porque, como eu comentei, você não pode entrar. Não é que você pode ficar vendo outras coisas. Você tem que ficar na porta sentadinho esperando, assim. Tipo, realmente nesse nível. Até minha mãe levou bronca porque ela tava andando pelo palácio e a moça que fica na porta, assim, foi lá buscar ela. Na verdade, ela só foi buscar ela porque eu fui tentar acompanhar ela em fustigar tudo. E aí a moça me viu indo lá e aí viu que minha mãe tava fazendo. Ponto é que aí a gente decidiu do tipo, então vamos voltar no dia seguinte, a gente perguntou os horários, a moça falou que acho que, sei lá, o primeiro tour começava, acho que às 9 ou às 10, e o último era, acho que às 5 ou às 6, uma parada meio assim. Então a gente se organizou, e aí no dia seguinte a gente foi num horário cheio. A gente acabou chegando um pouquinho antes, tanto que aconteceu isso, da gente tentar andar ali pelo pátio do palácio, e aí a gente levar a bronca da moça, mas a moça era muito fofinha, ela deu bronca com amor. E a gente comprou o ingresso ali na hora, teve zero estresse, zero fila, o grupo que foi visitar junto com a gente era pequeno, então eu realmente não acho que é uma coisa assim que você precisa se preocupar muito em comprar antes ou o que seja. E de novo, gente, num geral eu gostei muito dessa visita, tá? Assim, foi uma parada muito diferente, eu nunca tinha visto nada igual, e
eu aprendi muito, assim, eu não contava com a história do Diego Lamattina, não achei que eu ia encontrar um personagem do podcast lá dentro, e foi muito engraçado até porque quando a gente entrou na salinha e que a gente viu a história dele, eu, meu pai e minha mãe, a gente só se olhou, assim, porque eles já estavam caçando as histórias junto comigo, né? Então foi muito bacana, assim, conhecer a história dele, eu jamais conheceria, jamais ouviria falar desse nome se não fosse visitando essa prisão em Palermo, e é por isso que eu gosto tanto de ter esse podcast pra trazer essas histórias pra vocês, porque eu não sei se mais alguém conhece a história dele ou não. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse já mais de volta ao tipo de história que eu conto aqui no podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão me contar nos comentários tudo que vocês acharam. E antes só de encerrar, eu queria dar um aviso pra vocês, meus amorzinhos, que saiu o resultado do Prêmio MPB. Na verdade, ele saiu, eu tô gravando isso no dia 6 de novembro, pra vocês saberem que eu gravo com bastante antecedência. Saiu ontem, dia 5, e não passamos pra etapa final. A etapa final, né, tipo, eram os 3 podcasts mais votados que iam lá pra cerimônia de premiação e um deles ia levar o prêmio. Infelizmente, Passaporte pro Crime não passou pra essa fase, mas eu fico igualmente muito feliz. Afinal de contas, foi a primeira vez participando desse prêmio, o podcast não tem nem 2 anos, e a gente já passou de uma etapa pra outra, ficamos no top 10 de True Crime, e isso pra mim já é muito bacana, eu fico muito feliz, muito honrada de ter chegado até lá. E ano que vem a gente tenta de novo, um dia de cada vez. Assim, os podcasts que avançaram são podcasts muito bons também, então eu sei que a concorrência não é fácil. Mas eu queria deixar aqui meu enorme agradecimento, dei porrada no microfone, meu enorme... Carai, dei porrada de novo, desculpa, Gui e ouvintes. Eu tô emocionada e aí eu fico nervosa, vou segurar minha mão. Mas eu queria deixar meu enorme agradecimento a todos vocês que escutam o podcast, todos vocês que votaram, todos vocês que compartilharam, todos vocês que torceram, porque eu sei que vocês torceram muito, vi muitos comentários sobre. E é isso, assim, agradecer de coração, falar que tudo bem, dessa vez não deu, mas isso não é problema nenhum. O importante é essa comunidade seguir crescendo e... é o que tá acontecendo. E aí, eventualmente, se ganhar um prêmio, ganhamos, entendeu? Mas o importante mesmo é ter o reconhecimento de vocês. E vocês comentando nos episódios, vocês compartilhando, vocês me chamando no Instagram, vocês mandando sugestão de episódio. Tudo isso já me mostra que eu tô alcançando vocês e isso pra mim já é muito, muito, muito valioso. Filosofei, emocionei. E aí eu acho que eu nem vou dar os... Será que eu falo as coisas final? De tipo, se você gosta, considere apoiar a gente. Isso ajuda muito e realmente ajuda muito. Manda esse podcast pras pessoas. Eu tô tentando falar corrido. E isso dos patrocínios, gente, eu quero arranjar, 2026, esse podcast vai ter patrocínios e vou conseguir, assim, muitos descontos e muitas coisas legais pra vocês, essa é a minha meta, porque realmente, gente, falo sempre isso, né, mas essa comunidade é tudo pra mim e eu quero conseguir trazer mais informações pra vocês, eu quero conseguir crescer, ter uma equipe. Um monte de gente tá me pedindo mais de um episódio por semana e eu juro, gente, não é porque eu não queira, meu sonho de princesa publicar 2 vezes na semana. Mas é muita coisa pra uma pessoa só, então com o patrocínio e com o apoio de vocês eu conseguiria contratar alguém pra me ajudar, pra gente conseguir tirar isso do papel e aí de repente ter 2 episódios por semana. Então realmente eu preciso dar esse passo. Então conto com vocês, se vocês tiverem aí alguma indicação ou alguma empresa aí que tá ouvindo, você que trabalha em alguma empresa, entre em contato comigo, vamos conversar. E é isso. Um beijo e até semana que vem, que, de novo, não vou te levar pra alguma outra parte do mundo, porque ainda vai ter Itália, e isso foi escolhido pelos apoiadores da faixa Detetive Viajante no grupo do WhatsApp. Mas, entretanto, todavia, porém, eu vou te levar pra outra cidade.